Olá! Estamos aqui de novo, no último dia do mês de agosto e no segundo dia desta semana, 31 de agosto, terça-feira. E eu venho aqui com um caminhão de notícia para você, né? Agradecendo a sua audiência, a sua simpatia, os seus comentários positivos e dando assim uma espécie de highlight ao conselho da Isabel, né? Olha, o assunto principal de hoje é de lascar o cano, como se diz lá em Campina Grande. Pelo amor de Deus, a CPI da Covid no Senado tem filmes mostrando o office boy Ivanildo Gonçalves entrando num banco para depositar, tem a reprodução do depósito, dinheiro para Roberto Pereira Dias, chefe lá do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, e o Nunes Marques, o ministro que o Bolsonaro nomeou para o Supremo, o libera de dar um depoimento para o Supremo que ele teria que ter dado. Que coisa mais absurda! Pois é, mas também tem o Ministério Público Federal acusando Sérgio Moro de ter dado prejuízo à União. O Sérgio Moro combateu a corrupção, é acusado pela esquerda de ter sido injusto com Lula e, no entanto, está sendo acusado pelo Ministério Público, controlado pelo Bolsonaro, de ter dado prejuízo à União. Que prejuízo? Deu prejuízo aos corruptos que foram presos, né? E também vou falar para vocês do absurdo que é faltar feijão no quartel no Exército e o Bolsonaro mandar o povo comprar fuzil. E, sobretudo, do Datena. O Datena falou o óbvio, mas o Bolsonaro não gostou. É claro que o assalto na madrugada de segunda-feira, lá em Araçatuba, tem tudo a ver com essa política armamentista, essa pregação. Ai, todo mundo tem que ter fuzil do Bolsonaro. Então vamos conversar aqui agora a discutir todos esses temas e mais algum. Vamos começar pelo tal da VTC Log. A VTC Log mantinha um office boy, Ivanildo Gonçalves, indo ao banco e fazendo depósitos, assim, fazendo saques milionários e depósitos de propinas. Ela desconfia a CPI. Esse office boy precisa explicar isso aí, esses saques e esses depósitos. E graças à ajuda dos bancos, a CPI já tem os filmes. Aliás, esses filmes lembram as provas que o Ministério Público do Rio de Janeiro levantou do peculato de Flávio Bolsonaro e do seu factotum Fabrício Queiroz, né? É tudo a mesma coisa. Inclusive, também, todo esse material foi desprezado, está sendo desprezado para proteger o primogênito do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que hoje mereceu uma benemerência do senhor Gilmar Mendes. Por que o Gilmar Mendes puxa o saco do Bolsonaro e principalmente do Flávio? Por que foi adiado o julgamento do foro do Flávio? Mas que foro? O Flávio era deputado estadual, hoje é senador. Que foro, Flávio? Ah, mas o Gilmar disse que pode adiar sim. Atendeu ao pedido da defesa do senhor Flávio Bolsonaro. Como é benemerente o senhor Gilmar Mendes, né? Agora, pior do que ele é o coleguinha dele, que foi nomeado pelo Bolsonaro, né? O doutor Nunes Marques. O doutor Nunes Marques tomou uma decisão atípica. Ele é o primeiro ministro do Supremo que, para proteger quem o nomeou, o Jair Bolsonaro, e jogar no lixo aquela teoria de que todo ministro do Supremo termina ficando pagão, perdendo padrinho, ele simplesmente permitiu que o office boy, que fez os depósitos cujos flagrantes já estão na CPI, fosse a CPI explicar isso, né? Pois é, então, é isso aí. Agora, o Ministério Público Federal está dizendo que o Moro deu prejuízo à nação. O Moro foi uma inflexão da justiça brasileira de combate à corrupção. O Moro deu prejuízo aos corruptos.
inclusive cadeia para empreiteiro como Marcelo Odebrecht e para dirigente partidário como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quanto ao caso que eu falei aqui da CPI, também teve um bate-boca lá em relação ao Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara dos Deputados. O senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da Covid no Senado, disse que ele é um dos protagonistas maiores da corrupção no Brasil e realmente, se for comprovada essa conexão, né? CTC Login, Roberto Ferreira Dias e Roberto Dias Ferreira e Ricardo Barros, a cobra vai fumar, meus queridos amigos. Eu estou vendo ali o que é que eu escrevi, que eu tenho que me lembrar, que é muita coisa, e eu preciso me lembrar para falar aqui para vocês. Eu queria falar do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes negou o pedido do Roberto Jefferson e da família, e por um problema de saúde até desmaiou quando soube que o amigão dele, Jair Bolsonaro, deu ordens a Lidor Araújo para abrir uma investigação contra ele nessa coisa aí dos atos fascistoides, dos atos antidemocráticos. Aí o Alexandre de Moraes, que é o relator, e que o Bolsonaro e lá o Palácio tanto despreza e chama, inclusive, pelo apelido jocoso de Kinder Ovo, simplesmente atendeu ao despacho da procuradora, que simplesmente mudou de opinião. No começo, o Ministério Público Federal dizia que ele era vítima de uma arbitrariedade, que era a censura à sua expressão, à sua opinião. O caso do Daniel Silveira, que eu já disse que é um preso político, agora é um preso político abusado, né? Foi descoberto que ele gastou R$19 mil em gasolina preso. Como é que pode gastar numa cela R$19 mil em gasolina, hein? Agora, numa situação como essa, foi mantido aí o índice de desemprego de 14 milhões de desempregados, a fome impera no Brasil, e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, fica se movimentando para deter a chamada Faria Lima, a Fiesp, no seu manifesto pela democracia. Felizmente, a indústria paulista decadente, né, recuou diante das ameaças do Arthur Lira. Mas o agronegócio não. O agronegócio fez um documento, ainda não cita o Bolsonaro, mas defende o Estado de Direito, e um documento mais assertivo do que o documento que que saiu da FEBEABAN e o doutor Paulo Scaff jogou no cesto de lixo mais próximo de sua sala. Agora, cadê os 200 signatários? Ele os consultou antes de jogar fora, mas tem outra do Arthur Lira. O Arthur Lira está querendo aumentar a idade máxima para a nomeação de juiz do Supremo, para ver se aproveita, que parece que a coisa está de mau feitio para o André Mendonça, para colocar lá o candidato do Flavinho Bolsonaro no Supremo, que está chegando na idade limite, é o Humberto Martins, que foi presidente lá do Superior Tribunal de Justiça, né? Além disso, meus amigos, deixa eu ver o que é que tem mais aqui, né? Tem mais aqui o seguinte: hoje estão falando muito aí, um dos trends aí, que a dona Dilma, realmente eu quero dizer que hoje está muito pior do que quando a Dilma foi deposta da presidente. Tenho que reconhecer isso. Tenho que dizer que Bolsonaro é muito, muito, muito pior do que a Dilma. Mas está discutindo isso agora, não leva a nada. Agora, o que a gente tem que dizer é o seguinte: basta, Bolsonaro. Tchau. Show. Que é assim que eu termino o meu artigo, que publicarei amanhã na página 2 do Estadão, e convido a sua leitura para ele, cujo título é Bolsonaro não é louco, é um radical
e eu não me lembro mais a palavra que eu usei, um radical idiota ou imbecil. Não é louco, não. Então eu quero chamar a atenção de vocês para esse artigo. Gostaria de contar com o seu apoio, com a sua leitura e também no fim de semana com a entrevista que eu vou publicar domingo no Dois Dedos de Prosa com o gênio dos quadrinhos brasileiros, o criador da Mônica, Maurício Araújo de Souza. Agora estamos aqui com o tempo estourando. Eu quero pedir desculpa a vocês por ter gravado esses dias tarde. É que o Arthur, nosso guri, está dando um pouco mais de trabalho por causa de uma gripe, de um resfriado, e isso está atrasando aqui a nossa agenda. Está sendo difícil fazer na hora que eu faço normalmente. Então é agora que eu venho me despedir de você, direto ao assunto, em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.